Deus. Amém, igreja? Irmãos e irmãs, antes da gente ler a Bíblia, olha para mim e presta atenção. Você deve ter cuidado a quem você dá ouvidos. Vivemos no fim dos tempos. E o mal, ele vai fazer de tudo para tentar desviar a mim e a ti da pureza de Deus. Deus é puro. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Então, Deus, Ele nos guia para a gente acertar, não para errar. Deus nos guia para a gente confiar, não duvidar. Diga glória a Deus. A minha caminhada e a tua deve ser uma caminhada de fé. Não podemos balançar, temos que nos manter firmes. Repita comigo: eu preciso ficar firme. E eu vou ler na Bíblia um exemplo, por isso ficou na Bíblia, de uma pessoa que estava firme, estava na fé, mas deu ouvidos a quem não deveria. Você vai entender daqui a pouco a mensagem. É um alerta do Espírito Santo. É um alerta não do Pedro, não da Daniela. É um alerta de Deus para todo mundo aqui, até para mim também. Você vai entender daqui a pouco a mensagem. Para você perceber, haviam dois profetas naquela época, que um profetizou em nome de Deus, e o outro profetizou também em nome de Deus. Os dois falaram de Deus, mas houve uma situação que quando você lê na Bíblia, você vai ficar assim: meu Deus, ainda bem que eu estou lendo a Bíblia para poder entender. Você deve estar aí com uma grande curiosidade: que mensagem será essa? Pois é a mensagem de Deus para nós. Você entender melhor, diz assim, 1 Reis capítulo 13, versículo 1: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de quem? De Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem de quem? Do Senhor. E disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Então olha para mim, havia um altar onde fazia sacrifício humano. Não era para Deus, era para o mal. E um profeta de Deus, ele foi fazer uma denúncia. Ele foi lá dizer que isso era errado, que o altar é feito para oferecer a Deus o perfeito louvor, a nossa vida, e não para colocar sacrifícios humanos. E ele foi fazer essa denúncia. Quando ele foi fazer, o rei não gostou. O rei decidiu punir aquele homem. Presta atenção, diz aqui, o versículo 3: deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele, a cinza dos corpos. O altar ia partir e as cinzas iriam cair, porque Deus não estava se agradando daquilo. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de quem? Do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mandou prender o homem de Deus. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. Olha só, quando ele apontou o dedo: prende esse homem, a mão travou, ficou seca, porque ele estava indo contra um servo do Senhor. Preste atenção, você é um servo, você é uma serva do Senhor.
Ai daqueles que tramarem contra a senhora e contra o Senhor. Estão indo contra Deus. E muitas das vezes você é mal interpretada ou mal interpretado por rejeitar coisas. Rejeitar convites, rejeitar palavras, rejeitar coisas que falam a ti. Você ouve e você fala: não, eu não quero isso. Eu não aceito isso para mim. E as pessoas não gostam. E querem logo te prender com acusação, dizer que você não tem fé, mas você é claro que tem fé, só que você não aceitou aquilo. Quem está percebendo? Amém. Então, quando o rei ouviu aquilo, ele não gostou, apontou o dedo, a mão secou, porque Deus estava usando aquele servo para parar com aqueles sacrifícios humanos, porque é errado. Tudo que é errado, a pessoa precisa parar imediatamente. Se a pessoa não parar imediatamente, algo ruim pode acontecer. Ainda mais se ela conhecer o Evangelho. Quem está percebendo, pastor? Continuando, diz aqui, o versículo 5: o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontou, por ordem do Senhor. Então, preste atenção, disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Aí, então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu, e ficou como antes. Então, agora ele já ficou quem? Humilde. Agora ele falou: por favor, pede a Deus para me restaurar a mão, porque eu preciso que ficar bem. Ele ficou com medo, aquele rei. Primeiro ele foi contra o homem de quem? De Deus. Quando a mão secou, ele falou: por favor, olha como as pessoas mudam por interesse delas. Está vendo? Se a mão dele não ficasse daquele jeito, ele tinha mandado prender um inocente. Quem está percebendo, pastor? Muita gente já tentou culpar a senhora, culpar o senhor. A culpa é tua. Olha, você é o culpado, você é a culpada de eu estar assim, de eu estar assado. Você não tem culpa de nada, não. A culpa é dos erros da pessoa. Mas como ela não quer assumir, ela põe a culpa em você, que não tem nada a ver com a situação. Quem percebe? Por isso que eu falei e volto a falar: fica firme na posição da caminhada da fé. Você não vai perder, você vai ganhar em nome de Jesus. Para continuar, diz assim, o versículo 7: disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e se fortaleça, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua riqueza, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela tua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então olha para mim, você conheceu aí a história verídica desse homem de Deus. Até aí você viu Deus usando ele, e usou mesmo, com autoridade. Ele falou que o altar ia se partir no meio, e as cinzas iriam cair. De fato aconteceu. O rei tentou prendê-lo, mas a mão secou, e o homem de Deus declarou, e o rei ficou restaurado. O rei depois o convida para um banquete, e ele fala: não, Deus mandou eu não comer nada, não beber nada e seguir minha vida. E é o que você tem que fazer. Você não vai comer do pecado desse mundo, não vai beber dos prazeres desse mundo, e vai seguir teu caminho com Deus. Diga glória a Deus. Só que agora vai entrar o profeta velho, que fala também no nome de Deus. Agora a coisa não vai ficar boa. Por isso eu falei para você: fica firme.
Os dois são de Deus. Só que um estava em comunhão e o outro tinha quebrado a comunhão. Não é pela roupa que se caracteriza um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas é pelas atitudes. Claro que há vestimentas que compõem a essência de uma pessoa. Só que naquele dia, aquele homem de Deus que estava obedecendo, ele acabou dando ouvidos a um outro, a um profeta velho. É perigoso, hein? Há profetas velhos nesse mundo. Olha o que aconteceu para você entender. Versículo 11. Versículo 11. Morava em Betel o quê? Um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia. As palavras que disse ao rei, contaram-nas a seu pai. A fofoca foi logo. O profeta velho estava em casa, não estava em atividade de fé. Os filhos dele vieram: ó pai, o profeta novo fez isso, fez aquilo e tal. E o profeta velho, quando ouviu, olha o que aconteceu, versículo 12. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Olha para mim, um é chamado homem de Deus e o outro é chamado profeta velho. Por que será? Porque um estava em comunhão e o outro não estava. Tenha cuidado. Continuando, diz aqui o versículo 14, avance para o 14. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come o quê? Come pão. Mas qual era a ordem? Para não comer, não beber e seguir o caminho. Foi assim ou não foi? Vai ouvindo agora. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Até aí o homem de Deus estava certo, estava fazendo o que é certo. Diz o 17: porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. Olha para mim, olha as palavras mudando aí. Ele não falou: também sou homem de Deus como tu. Ele falou que era o quê? Profeta. Olha o que diz: como tu. E um anjo me falou. Olha só, um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo a casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Olha para mim agora. Está vendo aí o profeta velho? Olha, eu também sou homem de Deus, sou profeta. E um anjo me falou que Deus mandou lhe dizer. Olha a confusão que o profeta velho fez. E o anjo falou para você voltar. Igreja, nunca volte para o lugar que lhe feriu. Porque não é Deus não, é o diabo. Ele quer te ferir de novo. Ele quer te arruinar de novo. Ele quer pegar aquela situação antiga e fazer de novo ou até pior. O homem de Deus falou: não posso voltar, porque Deus falou para eu não voltar, nem comer, nem beber, nem voltar para trás, eu tenho que seguir para frente. Aí o profeta vai e fala: olha, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou que Deus mandou dizer que é para você ficar comigo. Ele começou a deixar a palavra o quê? Cuidado, igreja. Nem tudo que é profetizado, que é falado é de Deus, hein? Deus, o que eu falei no início? Que Deus não é Deus de quê? De confusão. Deus não é Deus não confunde o ser humano. Quando a sua mente começa a ficar confusa, não tem Deus ali. Não tem. Tem o diabo trabalhando. Que anjo é esse que falou com ele? Isso é mentira, tá? Mas está escrito aí em parênteses:
mentiu-lhe. Está escrito aí. Quem é o pai da mentira? É isso. Só que esse é o problema. O homem de Deus não vigiou, igreja. Aconteceu uma tragédia. Você vai ver daqui a pouco. Olha o que diz aqui, ó. O versículo, vamos ler o 18 novamente. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha para mim. Ele acabou desobedecendo a ordem de quem? De Deus. Ele tinha que seguir em frente e não voltar para trás. Para concluir, versículo 23. Avança aí para o 23. Depois de um profeta, a quem o fizera voltar, haver comido e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho. E o quê? E o matou. E o seu cadáver estava tirado no caminho. E o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O homem de Deus perdeu a vida prematuramente, porque não vigiou. Olha para mim, presta atenção agora. Cuidado com as vozes que tu ouve. Cuidado com a voz que diz: assim diz o Senhor. Olha, Deus mandou dizer. Você tem que ter vigilância. Não estou generalizando, há homens e mulheres de Deus nesse mundo, mas alguns pegaram a manha de usar argumentações que com certeza vai mexer contigo e usam isso como ferramenta para te prender, para te segurar. Tenha vigilância, igreja. Como o profeta velho fez. Ó, o anjo me falou. Olha, Deus me falou isso e aquilo. Porque se Deus falou com o outro, por que não falou comigo também? Que eu prego também para você. Pensa comigo agora aí. Quer dizer que fala com um e não fala com o outro? Você ouve a palavra de um e ouve aqui tudo contrário, Deus te alertando? Olha a confusão que fica a cabeça. Quem percebe? Igreja, vigia. Você vê que assim que ele comeu, bebeu, assim que ele foi embora, um leão o encontrou. O apóstolo Pedro sabiamente falou que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, para nos devorar. Devorou ele. Esse foi devorado. No nosso caso, ele está ainda rodeando, está querendo um vacilo, mas ninguém aqui vai vacilar. Em nome de Jesus, vai ficar de pé e vai vencer, para a glória de Deus. Quem percebe, pastor? Então olha para mim, tem muito profeta velho aí fora. Tem muito profeta velho que vai falar em nome do Senhor e não tem Senhor nenhum ali. Um anjo me falou, o anjo me falou que Deus mandou dizer. Olha a confusão que esse sujeito fez. Se alguém me procurar e falar: ó, um anjo me falou que Deus mandou dizer, você está amarrado em nome de Jesus, eu te repreendo. Uma vez eu estava fazendo uma reunião e entrou um grupo de pessoas, eram 4, foi em Bragança, eram 4 pessoas do louvor, de outra denominação. Eles cantavam louvores, cantava no altar, tocava, cantava, aparentemente de Deus. Só que eles foram para uma reunião de libertação. Antes da reunião, os atendi, falaram dos problemas deles e tal. Eu falei: olha, fica para a reunião. A gente queria cantar. Não, aqui não tem espaço para cantar. Só quem canta aqui é o tecladista, que está no computador, no telemóvel. Quem percebe, pastor? Fica no banco. Vocês vão assistir a reunião. Vocês vieram aqui não foi para cantar, foi para assistir a reunião. Comecei a reunião. Quando comecei a orar forte, os 4 caíram manifestados.
E sabe o que o diabo dizia? Aqui a gente leva fogo, mas lá a gente faz o que a gente quer. Vocês cantam lá, eu peguei, gente, abre o olho aí, ouve isso aqui, vocês cantam, pensam que é a gente que está ali com eles cantando, eles não têm vida no altar, canta por cantar, nem bate no teto, nem sobe, o diabo falando. E eu repreendi, expulsei, falei para eles, olha, vocês têm que ficar firmes, não quero que vocês saiam da vossa igreja, mas venham buscar libertação. Nunca mais voltaram. Aí eu ia na net e via os voltar cantando do mesmo jeito. Aí. Olha o espírito do engano aí. Sabe o que é isso? Profeta velho. Se calhar o líder dizia, você tem um ministério de louvor, continua cantando. Que ministério é esse? Com o diabo junto, está amarrado em nome de Jesus. Igreja, aprenda uma coisa. A sua alma é riquíssima, é um valor imensurável. O diabo não quer lhe derrubar pelo sapato, pela camisa, isso aí para ele não serve não. Materiais nem desce, nem sobe, fica na terra. A alma, essa desce ou sobe. O diabo quer o que está dentro. O diabo não quer saber do meu cabelo, não quer saber da minha unha, da Bíblia, microfone, esqueça isso. O que ele quer é a alma. Se ele pegar a alma, ele vence a batalha. Mas a nossa alma já está comprada pelo sangue de Jesus. Ele não toca na nossa alma, porque a nossa alma está guardada pelo nosso Deus. Amém? Então olha para mim, quando o homem de Deus saiu, o leão o devorou. Outro detalhe, o leão poderia comer o jumento, não comeu o jumento, porque os leões caçam, você sabe disso. Se o leão tinha realmente fome, comia o homem de Deus e comia o quê? O jumento, mas não, o homem caiu no chão, morto já, e a Bíblia diz que ficou o leão em pé e o jumento do outro lado, e o corpo lá estendido. Ou seja, o diabo conseguiu derrubar um homem de Deus por uma palavra. Tenha cuidado. O diabo vai querer te derrubar através de uma palavra. Às vezes amizades são destruídas por causa de uma palavra. E é mentira, né? Porque você leu ali, ó. Porém mentiu-lhe, está no versículo 18, ele mentiu. E o erro do homem de Deus foi não manter o que Deus falou para ele. Se Jesus falou para a senhora e para o senhor carregar a cruz e seguir, não é para largar a cruz e parar, é para carregar e seguir. Não faças mais isso. Não largue a cruz, o compromisso com Jesus. Carrega e siga, porque a sua recompensa não vem da terra, sua recompensa ela vem de Deus na sua vida. Repita comigo: a partir de agora eu vou vigiar, os meus ouvidos serão guardados e Deus vai me abençoar em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de hoje? Então tenha cuidado. Outro detalhe, quando alguém fala em nome de Deus, você sente paz. Há uma paz dentro de si. Eu estou pregando isso para ti, há uma paz grande em ti. Se calhar é até uma resposta de Deus para ti. Você deve estar assim: poxa, Deus falou comigo, eu estava meio confuso, hoje acabou, não tenho confusão nenhuma, já sei o que eu quero da minha vida. E Deus falou contigo. Porque Deus, quando fala, nos dá segurança, nos dá paz e tranquilidade. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.